Olá pessoal, eu sou Paulo Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Hoje, mais uma vez, estou com um convidado muito especial e vou deixar que ele mesmo se apresente. Olá a todos, paz, amor, graça, paz do Senhor, shalom, como todos queiram. Sou Lady Vander Vital, normalmente conhecido por Vander Vital. Na realidade venho através da Geração de Cristo, que é uma agência de missões onde faço parte como diretor de missões e cofundador. Sou licenciado em Relações Internacionais pelo CIS de Talatona. Tenho servido a Deus até os dias de hoje. Então, eu espero que vocês sejam abençoados por esse vídeo. E se você que está aqui a primeira vez ou não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar-me nas redes sociais para estarem atentos às próximas novidades aqui do canal. Bem, o vídeo de hoje, né, vocês já puderam ver no título, talvez um título um pouco polêmico ou não sei, né? Vamos falar sobre cristãos, né? E a política, em especial a realidade angolana sobre a relação dos cristãos com a política. E hoje eu não vou falar muito, estou aqui mesmo para aprender também. E a primeira pergunta, né, que eu vou fazer, a primeira questão que eu vou fazer, vou pedir uma análise, né, do Vander sobre qual tem sido o posicionamento dos cristãos em relação à política, se tem sido bom, se tem sido mau. Qual é a perspectiva que tu tens assim, de um modo bem generalizado? Bom, creio que essa questão faz-se uma limitação no âmbito dos cristãos angolanos, na dimensão dos cristãos angolanos. E por aquilo que eu tenho visto até os dias de hoje, a minha análise desde o percurso histórico em que Angola torna-se um Estado soberano e independente até os dias de hoje, em princípio nós tivemos um posicionamento um pouco interessante. Porque na realidade temos homens que, enquanto cristãos, seguidores de Cristo Jesus, puderam participar não apenas da luta da libertação, mas também na reconciliação das partes beligerantes. Estamos a falar propriamente dos partidos que na altura eram movimentos de libertação, precisavam de reconciliar-se para proclamar uma Angola segura, uma Angola melhor. Ali surgiram vários cristãos, igrejas, comunidades que puderam dar o seu melhor para que a situação política em Angola estivesse, na realidade, apaziguada, tivesse uma boa coesão nacional. E é interessante destacar pelo menos alguns. Nós tivemos católicos envolvidos nisso, tivemos batistas, tivemos Simão Toco, o nosso amado e querido apóstolo falecido Simão Lutumba, que também deu um grande apoio, e esses homens e mais algumas outras denominações, caso não mencionei aqui, que deram na realidade um grande apoio, um grande sustento para a estabilidade em Angola. Mas desde o período em que, por exemplo, Angola alcança a paz, né, até os dias de hoje, o envolvimento tem sido uma coisa que preocupa a todo aquele que é cristão e é lúcido para conseguir perceber que há uma falta de coesão, falta de ligação entre a igreja e a questão do poder político, ou então a política. Porque há muita ignorância quanto à questão da religião e a política. Ouço muita gente a dizer que o cristão não pode envolver-se na política, a política é algo... Alguns dizem que até é algo de Satanás, algo corrompido. Algo... E por acaso já fazer essa pergunta? E não é, na realidade não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos trabalhar muito. Os cristãos nos dias de hoje estão muito distantes e não é nenhum pecado um cristão ser um político ativo ou passivo, não é. Na realidade ninguém é um ser apolítico, né? Charles Adam Spurgeon dizia que nenhum cristão é um ser apolítico, ninguém está fora da política, todos nós fazemos política de uma forma ou de outra. Então a política em Angola precisa melhorar, precisa de adornos quanto ao envolvimento dos cristãos nessa atividade. E, bom, nós temos aí várias outras questões para analisar. Parece que, segundo o que dizes, né, no início de quando a Angola estava a ser constituída, podemos assim dizer, e depois, nesse processo de reconciliação nacional,
a igreja teve um papel muito importante nesse processo, né? E que depois mas só que ao longo desse tempo, esse papel foi se perdendo. De facto. Ou foi se perdendo, ou se, digamos que foi desvirtuado, ou de alguma forma corrompido. Sim, fomos nos desanexando, né, dessa boa relação que estávamos a construir com a política. Não com os políticos, mas com a política, né? Porque a política, enquanto uma dimensão conceptual, não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente uma forma de organização das sociedades, né? Vem de um conceito muito antigo. Eu creio que vamos falar isso um pouco mais para frente. Sim, na realidade, a questão agora, né, nós podemos perceber que os cristãos não têm tido um bom envolvimento com a política por causa dessas questões, por causa desses, digamos, preconceitos, né, que a igreja coloca, conceitos adulterados, né, que não correspondem àquilo que é a realidade. O que eu gostaria de saber, né, nesse momento é qual deve ser, né, o posicionamento dos cristãos em relação à política. Ou seja, nós devemos nos envolver, ou se não, será que, por Paulo dizer que nós temos uma cidadania lá dos céus, temos que abandalhar aquilo que acontece aqui, ou que de facto nós devemos nos envolver, devemos cooperar para estabelecimento de leis e políticas? E como é que nós, por exemplo, fazendo aqui uma separação, né, do cristão que estuda a política e do cristão comum, normal, que não está diretamente ligado à política, como é que deve ser o posicionamento dessas duas pessoas? Alguém como eu, que não estuda a política, que simplesmente acompanha notícias, tem a ver as eleições, como é que eu devo me portar diante das eleições, o que é que eu devo fazer, né, em quem eu devo votar? E o cristão que talvez existem cristãos que têm receio de ir na política. Existem cristãos que, por causa desses preconceitos de que a política é corrompida, que a política é do diabo, que a política é satânica, as pessoas talvez, muitos cristãos talvez que estão a assistir aí, têm aquele anseio, aquele algo que queima, tipo, acho que tenho que ir para ali. Talvez alguém que estuda direito, relações internacionais, ou algum outro curso que está diretamente relacionado à atuação política. O que é que esses devem fazer, esses dois cristãos? A história da própria fé em Deus, a história do próprio conhecimento de Deus e depois isso ser então manifesto em uma dimensão de religiosidade ou então religião, né? Sem falar de fanatismo, mas religião enquanto uma questão de fé, adoração a Deus, culto racional. A política sempre esteve envolvida com essa questão de religião e fé. Okay. Porque quando eu analiso, por exemplo, desde o período em que Deus levanta Moisés para dirigir um povo, que é o povo hebreu, sair do Egito até Canaã, na verdade é para constituir um povo independente, soberano. Okay. O facto de existir independência e ser um povo soberano, né, que tem as suas próprias leis, porque eles recebem os 10 mandamentos, o decálogo, que na verdade são 603 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, ele tem um exército que é dirigido por Josué, depois Gideão, Jefté e tantos outros. Na verdade, nós estamos a observar que está a se construir um Estado soberano, né? Está a se constituir uma entidade abstrata através da organização política das pessoas, onde todo mundo tem de ter direitos e obrigações, onde todo mundo tem de respeitar os seus limites, Então está a se construir um Estado. E essa forma de organização chama-se política. Essa forma de organização chama-se Estado, chama-se governo, chama-se política. E nunca desassociou-se a Igreja da questão do poder político, da questão da política. Nunca desassociou-se. E nos dias de hoje, quando eu olho para os cristãos tentando fugir da política, ele na verdade está tentando descontextualizar até a própria religião em si de crença em Deus. Então, aqueles que são apenas estudantes de outros cursos, não são estudantes de política, direito, relações internacionais, meu conselho é ler a própria Bíblia para saber se Deus abomina a política ou não, porque nas Escrituras tu tens Samuel, que é um político, tens Moisés, que é um político, tens Davi, que é um político, tens Saul, que é um político, tens até Nicodemos, o Nasser, que também é um político. Então, nunca foi um pecado para Deus que um homem que teme a Ele também seja político. Até porque, por exemplo, Melquisedeque, em Gênesis
14 e 18, a Bíblia diz que ele era sacerdote e rei. Ele exercia algum tipo de poder. Então isso é um poder político, então é muito normal um cristão ser político, é muito normal. Então, agora percebe, então qual deve ser, como é que essas pessoas, né, que talvez alguém que quer estar envolvido com a política, ele tem medo de ser corrompido, porque normalmente as pessoas falam, não, o sistema já é assim, e se você entrar, vais ter que te sujar de alguma forma, ou... não sei como é que... Se é possível você não, realmente alguém entrar, tipo, escolher algum partido, digamos, né? Entrar no partido, começar uma carreira e realmente se manter firme e não se curvar a alguma coisa que não glorifica o Senhor dentro desse meio, né? Digamos. Bom, a corrupção é um pecado como tantos outros pecados. Certo. Corromper-se é um pecado, fornicar é um pecado, mentir é um pecado, roubar é pecado, subornar é pecado. Então, pecado não está só na política. Quem ser empresário também tens de ter o medo ou o receio de se corromper. Né? Se queres, por exemplo, ser arquiteto, também tem que ser um arquiteto justo e fiel. Então, ter medo de entrar na política porque vão me corromper, também tens de ter medo de entrar na economia porque podes te corromper. Né? Então, é normal um cristão ter um partido político, desde que ele não influencia a igreja a ser partidário. Tens o exemplo de Abraham Kuyper, por exemplo, na Holanda, foi pastor de uma denominação e foi o primeiro-ministro também. Não se corrompeu. Foi um homem justo, foi um homem fiel, temeu ao Senhor e soube dirigir a sua própria nação. Então, aqui em nossa nação, em nosso país, vejo cristãos que até, quanto a mim mesmo, né, já fui até discriminado e tudo, está a se corromper, homem de Deus, pregador, está a falar sobre política, é muito normal, é muito normal. Se eu quiser votar em um dos partidos, não haveria nenhum pecado e nem no trono de Deus seria julgado se esse partido for justo, for fiel, se esse partido não for corrupto. Aí sim, agora, se eu conheço as ideologias desse partido que ferem os princípios bíblicos, eu conheço as artimanhas desse partido que vão ao avesso daquilo que os mandamentos de Deus ensinam e eu voto neles, nesse partido com essa consciência de que ele está errado, então ali eu de facto estaria mesmo a cometer um pecado. Exatamente. Então é necessário ver as ideologias do partido, aquilo que a Bíblia aponta como um modelo de governação e organização social, depois saber em quem votar. Ok, então não se vota por votar, isso é algo que eu vejo que muita gente faz isso. Você já achou que, né, algo que aprender que antes de nós votarmos nós devemos analisar cada partido, ler os planos de governação, os fundamentos, e aí depois você parar, pensar, antes, né, claro, antes do dia, né, antes do dia, esteja uma decisão, né, em quem você vai apoiar, mesmo que aquele que você votar não ganhe, whatever, a tua consciência está limpa, porque você sabe em quem você deu o teu apoio. Então é necessário ter muita sabedoria, mesmo nessa situação, e não votar por emoção, não votar porque as pessoas estão a dizer que tem que ir assim, tem que votar ali, tem que votar aqui, ou porque o fulano já ganhou, se não ganhou. Isso não depende de nós. Isso não depende de nós. A nós cabe analisar, e aí, vou votar no X, porque ele realmente é aquele que está... um bom princípio. Exatamente. Então, acredito que quanto ao nosso posicionamento cristão, né, já percebemos que não é pecado. Se você é cristão, quer ser político, você pode ser político. Talvez eu vou dizer que você deve ser político, porque senão, se o cristianismo não tiver ali, se não tiver nenhuma pessoa influente no cristianismo, como é que nós praticamente estaremos a entregar o nosso país às mãos alheias? Quando nós temos a oportunidade de poder exercer alguma influência nesses lugares. Então acredito que nós não devemos desperdiçar isso. Da mesma forma, em outras áreas, como nas artes, em outras áreas como, digamos, na área empresarial, devemos ter sempre pessoas cristãs que são exemplo de conduta, de integridade, para que, pela graça de Deus, né, talvez, não é uma garantia, né, de que o país possa andar num caminho melhor, né? Não uma garantia, infelizmente, né? Porque Deus não nos prometeu isso não é tipo... uma promessa de algo que deve se cumprir.
que se você deve, se tiver um cristão ali, isso não é uma promessa, mas de facto não devemos desperdiçar e poder exercer algum papel de influência nestes lugares. Então, agora, vamos falar de 2 coisas, né? Um pouco... A primeira que aconteceu recentemente, né? Estou rindo de falar disso, meu Deus. Mas antes de partires para esse ponto, eu quero fazer uma pequena análise breve. A Bíblia diz, Salomão foi quem disse isso em Provérbios, que quando o ímpio governa, o povo é quem geme, o povo é quem sofre, geme de dores, passa por aflições inúmeras. Mas quando o justo governa, o povo só sai a triunfar. Então, se nós tivermos cristãos fiéis às Escrituras, fiéis a Deus, fiéis à família e forem políticos, nós temos de estar lá para apoiá-los, porque nós sabemos que se ele vencer, for um homem de Deus íntegro, cuida bem da família, cuida bem daquilo que é a vida dele, sabemos que teremos um país melhor, teremos um país mais seguro. Então é bom, é louvável apoiarmos cristãos que querem se candidatar à presidência, querem ter um partido político. Vamos dar força, não vamos impedir, vão se corromper. Não, nós devemos estar aqui a orar por eles, a orar pelos nossos irmãos que são cristãos e querem dar a vida, querem levar a vida política em ativo. Isso é extremamente importante em toda e qualquer sociedade. Nós temos cristãos. Por exemplo, houve ali o resgate, penso que foi em 2017, qualquer coisa, tivemos a Operação Resgate e depois aquela fase do fechamento de várias denominações. Achas que se um cristão tivesse a governar, isso deveria acontecer? Obviamente que não. O que é que deveria acontecer? Ajudar os pastores a legalizarem as igrejas, abrir mais instituições para ensino de teologia para os pastores. Quer dizer, ajudar, porque a igreja é uma instituição fundamental, importante, indispensável em toda e qualquer sociedade. E seria bom, se tivéssemos um cristão a governar, né, incentivar a legalização das igrejas e não fechar as igrejas. Isso é um erro, sei lá. Então é minimamente por ali. Então, se você é cristão e se sente vocacionado para a política, o nosso encorajamento é que você não desista. Não desista, confie no Senhor. Avante. Porque o nosso amanhã pertence a Deus e talvez essa indignação que você sente, essa disposição que você tem de estudar e conhecer conhecer questões políticas, é um chamado de Deus para você realmente estar ali e começar alguma coisa, não é necessário começar de algum lado. Talvez, o primeiro não vai chegar lá, mas talvez daqui a algum tempo, Deus sabe, né? Mudanças possam vir a acontecer. Então, mas não devemos perder tempo ou desperdiçar o conhecimento que nós temos, né? Para fazer nada. Para fazer nada. Então, avançando, né? Para 2 coisas que aconteceram recentemente aqui em Angola. Foi a questão, vamos começar do mais recente, para aquilo que aconteceu, né? As cenas que mais assim impactaram o mundo cristão em relação à política. A primeira foi a fala do Bambila, recente, acho que foi essa semana mesmo, né? Sim, essa semana. A fala do Bambila. Semana passada. E depois o fato de um político, né? Ter discursado no púlpito de algumas dessas igrejas. Qual é o teu posicionamento quanto a cristãos que, se é que devemos chamar cristãos, né? Que se envolvem com partidos políticos e depois têm falas totalmente descontextualizadas. Exatamente. E a primeira coisa que eu tenho a perguntar é: será que é errado um cristão, por exemplo, ministro de louvor, ir numa campanha política e cantar louvor? Será que isso é algo que não convém, ou que convém, ou que depende? Não sei. E vamos começar por aí. Bom, eu respeito as diferenças e o cristianismo na realidade é radical por sua própria natureza. Ele é ofensivo à natureza humana, tenho dito isso algumas vezes e eu não sou a favor de práticas como essas. É normal um cristão ser partidário, é normal, pertencer a um partido, normal. A Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, ela é cristã, foi primeira-ministra porque fez parte de um partido político. Normal. Mas quando nós
começamos a desviar aquilo que é a originalidade das coisas, aquilo que é a seriedade das coisas, ali já estamos a partir para o anormal. Quando, por exemplo, Bambila vai para campanhas políticas, canta no mesmo palco louvor gospel para Deus, e no mesmo palco depois sobe um cantor secular, ímpio, como na grelha, como outro, sem discriminação alguma dessas pessoas que vou citar. Mas são vários artistas, né? Tem Bambila que vai cantar para Deus, depois tem um que vai cantar para o mundo, música ofensiva, música deturpada, sensual, e depois vai se falar de política. Primeiro, o louvor, nós cantamos louvor para Deus, e normalmente ou é no culto ou é no nosso oculto. Eu não vou em um lugar onde é totalmente secular, ímpio, decaído, depravado, e cantar louvor ali com aqueles que nem professam a fé cristã. Normalmente podem ser considerados por ateus, por exemplo, estamos a falar de Bambila e obviamente que nós sabemos onde é que ele cantou as músicas de louvor a Deus, no MPLA. Analisa a história do MPLA, ele sempre foi marxista, leninista. E Karl Marx no manifesto vai dizer que a religião é o ópio do povo, quer dizer, a religião e todos os partidos comunistas, marxistas, têm esse point, têm essa forma de pensar. Analisas o governo do primeiro presidente da República também foi contra a igreja, o segundo foi minimamente, o terceiro também está a ser contra a igreja. E eu ir para essas campanhas políticas, cantar louvor ali, sinceramente desagradam a Deus. Desagradam a Deus, e não creio que Deus se contenta com isso e recebe essas adorações. Porque o próprio Deus diz em Provérbios que toda oferta do ímpio para Deus é abominação. O ímpio quer estar a fazer boas coisas, quer estar a fazer más, é abominação, né? E penso que foi o profeta Isaías, né, que disse que toda a justiça do homem para Deus é um trapo de imundícia. E falava do homem ímpio, o homem que não reconhece ele. Se eu tenho diria, um líder ou um presidente que diz que Jesus Cristo já morreu, cura já não existe, não sei o que, e debocha da minha fé, sinceramente eu não ia me afiliar a um partido como esse, não ia cantar louvor em um partido como esse. É triste, não concordo. E quanto, né, por acaso também não concordo, eu entendo que para cada coisa há um lugar específico e nós precisamos saber nos posicionar. E precisamos não ter medo. Eu acho que existe muito medo. Os cristãos não podem ser covardes. Existe muito medo quanto ao posicionamento. As pessoas, eu vejo que, prontos, né? Não vou, talvez porque eu nunca tive numa situação dessas, né? Mas eu acredito que nós, como filhos de Deus, devemos, porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui, a nossa vida não se finda aqui. Nós precisamos saber nos posicionar quanto a certas questões e sabermos não nos curvar em relação àquilo que não glorifica a Deus, né? É aquilo que o apóstolo Pedro fala numa das suas cartas. Mais vale sofrer por fazer aquilo que glorifica o Senhor do que viver bem numa vida que desagrada a Deus. Ou viver bem mentindo, viver bem por causa de alguma mentira, algum engano, alguma espécie de suborno, corrupção que nós cometemos. Então nós precisamos saber nos posicionar diante disso, porque só assim que mudanças acontecem. Quando nós nos adormecemos, quando nós nos curvamos àquilo que não glorifica o Senhor, quando nós nos curvamos a governadores, a presidentes que não se importam com o povo, não se importam, não valorizam, não respeitam. Então nós precisamos nos posicionar, e eu acredito que a forma mais correta de nós fazermos isso, né? Digamos que em primeira instância são as eleições. Sim, porque é lá onde nós mostramos o nosso poder. Exatamente. Apesar de que algumas vezes nos deixa a desejar, ou sempre nos deixou a desejar. A questão, de facto, precisa se posicionar e mostrar que é um ser que não pode se corromper. Nós temos vários exemplos. João Batista, quando Herodes estava com Herodias, João Batista apontou para Herodes e disse: a mulher que está contigo não é tua, é teu irmão. Ele mostrou que era um homem fiel a Deus. Acima de tudo. Sim, por exemplo, é o que Jesus vai dizer, que mais vale temer a Deus, que mata o corpo, lança o corpo, a alma, o espírito, tudo para o inferno, do que temer o homem que só mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma.
Então, o temor é mesmo para Deus. O Senhor não nos deu um espírito de temor para temer os homens, mas de adoção, para termos segurança de que somos seus filhos. Não temos nada a temer. Não podemos nos curvar para impérios, não podemos. Paulo venceu o Império Romano, Pedro venceu o Império Romano, então nós não podemos. Então, e quando aquela questão de igrejas, né, que dão voz, digamos, a partidos políticos. Vamos colocar 10 situações, né, hipotéticas. Mas uma situação em que existe um partido, né, que tem bons valores, e existe outro partido que, segundo o seu histórico, não apresenta muitos bons valores, né? Será que uma igreja deve dar voz a um e não a outro? Deve dar voz aos dois? Ou no ambiente de igreja, né, simplesmente não se deve citar nenhum partido político, apenas os princípios de como nós devemos viver é que devem ser realmente pregados? O que é que pensa sobre isso? A igreja é uma instituição social, tal como as outras também são instituições sociais. E as instituições não podem ser partidárias, são apartidárias. As pessoas que constituem esta instituição podem ser partidárias. Então, se a instituição é apartidária, eu não posso trazer um partido para discursar na minha instituição, porque a minha instituição é feita de homens de várias culturas, várias identidades. Tem pensamentos diferentes, tem culturas diferentes, tem etnias diferentes, enfim, são diferentes. Então, nem todos pensam da mesma forma quanto às questões políticas. Então, trazer o partido Y, X, A ou B para a minha instituição e fazer com que eles tenham a liberdade de discursar é basicamente persuadir todos eles, de forma direta ou indireta, obrigatoriamente, a votarem nesse partido. Então, a igreja não pode receber nenhum partido político. Não pode receber nenhum partido. Nem no altar, nem no chão, nem em nenhum lugar. A igreja não pode receber nenhum partido político. A igreja pode ter políticos dentro, mas receber o partido não. E nenhum partido pode ter o poder, a audácia, a ousadia de discursar na igreja. A igreja é um lugar de culto, é casa de Deus. Aí não se fala de partidos políticos, é palavra de Deus, oração, jejuns, vigílias, montes, jejum e por ali vai. Não é para marxismo, leninismo, Adam Smith com economia liberal, democracia, por ali vai. Então não é para isso. Então não se pode aceitar com que os partidos tenham voz na igreja. Não. Os políticos podem dizer alguma coisa. Eu sou um político, tu és um político, o fulano é um político, pode dizer alguma coisa, mas vir com um partido para ter lugar e persuadir o povo, jamais. No mínimo essa igreja é partidária. No mínimo é partidária. Ou de facto é partidária. Então não se pode. Nós já temos dado a voz aos partidos políticos através das mídias sociais. Já entra em nossas casas através da televisão, do telejornal, do Facebook, das plataformas digitais que tem por ali, pelos smartphones. Já demos a voz que eles precisavam. Agora, eles é que precisam nos receber. Faz uma análise comigo rápido. Se estamos a receber os partidos na igreja, por que os partidos não nos recebem na Assembleia Nacional? Por que não temos uma bancada evangélica lá na Assembleia Nacional? Vê o Brasil tem uma bancada parlamentar evangélica, um lado, para os evangélicos, não só os pentecostais, não. A igreja tem uma bancada ali, porque eles entendem que a igreja exerce um papel fundamental na sociedade. Nós estamos aqui, celebramos o 25 de dezembro, é uma data religiosa, mas o Estado é laico. Celebra essa data por quê? Porque ele entende que as festividades cristãs, a religião em si é importante, tem que ter voz no parlamento. Não é o partido que tem que ter voz na igreja, não, a igreja tem que ter voz no parlamento. É isso que nós precisamos lutar. Os nossos mais velhos da old school, os pastores, os reverendos, têm que lutar para isso. Se não conseguiram, têm que nos auxiliar para conseguirmos isso. Então é minimamente por ali. Então, bem, tá aqui também a aprender muito sobre a questão do posicionamento cristão com a política, né? E nós precisamos realmente ser corajosos. Pode parecer um pouco constrangedor, para assim dizer, mas nós precisamos nos posicionar, sermos fiéis aos nossos princípios e não nos curvarmos àquilo que não glorifica ao Senhor. Eu acho que, só para terminar, né? Para terminar o nosso vídeo, gostaria de dizer, para quem é totalmente, não sabe nada de política, não entende nada de partido, só é ali, só vê mesmo já tudo no Facebook, não sabe nada.
Você sabe que o I roubou, o outro roubou, não sabe de nada. Como é que... Como é que... As pessoas que são assim mais leigas, né, quanto a essa questão, como é que elas devem começar a estudar? Por onde começar? O que fazer? Será que... Quais princípios, né? Tipo, como é que podemos avaliar um partido? Como é que podemos avaliar um tipo de governo? Como é que eu sei que eu devo realmente apoiar aquilo, né? E até aquela famosa esquerda-direita, que ainda não está bem... Né? Que eu vejo que algo que ainda não está muito... Bem fixo aqui, né? Que ainda não é muito bem falado. Então, como é que alguém que não sabe deve começar a dar passos para ter uma noção, não para se envolver com política, mas para ter uma noção daquilo que está a acontecer? Bom, enquanto cristãos, a Bíblia é a nossa bússola, né? O sola escritura, né? A Bíblia fala de tudo um pouco, fala até de política. Então, a perceber os modelos de governação dos próprios reis, por isso é que a Bíblia tem um livro de reis, um livro de juízes, de crônicas. Lá fala de um período sobre política, como é que Israel era governado, como é que era administrado. Então, é indo lá para perceber como é que a política deve funcionar na ótica de Deus. Deus tem uma forma de lidar com esses fatores e é através destes homens que estão lá, Samuel, Eli e tantos outros, que Deus vai mostrar qual é o desejo que ele tem quanto às questões da sociedade em si, a política em si. Por outro, recomendo livros, né? Tem livros de Barry Asmus, Gruden, tem vários livros ali sobre cosmovisão cristã na política. Já dei seminários e palestras na presbiteriana, já discutimos várias vezes, tem livros ali sobre fé pública, então ler esses livros também poderiam auxiliar a nossa percepção sobre política. Nós temos aí a internet, os cristãos podem ir lá ver o que é política, o que é um partido político e não sei o que, e assemelhar aquilo que a Bíblia diz, apesar de que a questão da instituição de um governo na terra foi vontade do próprio homem, né? Porque quando Samuel conversava com o povo manifestou a vontade de querer um rei. E Samuel vai até Deus e diz que o teu povo já não me quer mais. E Deus diz, não é a ti, é a mim que eles não querem. Então tá bom, dê um rei. E aí vem Saul, mas Deus fala como é que seria. Vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo. Então Deus mostra aí a sua vontade. Ele é quem queria governar os homens, mas os homens queriam que o próprio homem lhes governasse. Só que o auxílio do homem nunca é bom. Já falava Davi em Salmos 112, versículo 8, né? Em vão é o socorro da parte do homem, dá-nos auxílio, faremos proezas. Então, a forma para começar a perceber política é através da Bíblia, para o cristão. É através da Bíblia. Leia os reis, né? Para perceber como é que os reis foram governando. Vai ler Josias, Ezequias, foram os reis em que Deus pouco repreendeu, né? Porque o Senhor se contentou, a Bíblia diz que não houve rei como Ezequias em toda a face da terra até os dias de hoje. Aquilo me fascina quando eu olho para o reinado daquele homem, foi íntegro, puro, fiel a Deus. Então, é isso, leia, consulte livros, vá à biblioteca, livraria Barquinho, a livraria Irmãs, como é que? Paulinas, né? As Irmãs Paulinas. Lá tem muitos bons livros e pode também, se calhar, visitar a minha página. Fiz uns seminários vou deixar aqui na descrição. Sobre isso. E, enfim, participar. Nós temos organizado atividades para falar sobre política e fé cristã. Tem tido pouca aderência, porque eu não sei, mas a gente está sempre aqui disponível para dar informações, auxiliar na questão do conhecimento. Então, a leitura é o princípio para as grandes coisas. É lendo. Eu, por exemplo, quando estava para fazer o ensino médio, eu não quis fazer ciências econômicas e jurídicas, eu quis fazer contabilidade, mas enfim, meu pai pôs-me aí e fui ganhando prazer por estudar um pouco mais a política, o que é isso de política, então fui estudando mais. No último ano ganhei muito mais interesse por uma cadeira chamada DS, Desenvolvimento Econômico e Social. Disse, não, vou fazer Relações Internacionais. Então fiz, me dei muito bem. E estou aqui hoje, percebo política e tenho essa inclinação, creio que possivelmente não posso até não ser deputado, não ser alguma coisa, talvez um diplomata um dia, não sei. Mas a fé e a política devem caminhar juntas, né? Maquiavel
foi o único homem foi o primeiro homem que veio trazer essa cisão, essa ruptura entre a fé e a religião, entre a religião e a política, né? Quando ele escreve O Príncipe para vários príncipes de Roma, Itália, enfim. E todos aqueles que acham que devem se afastar da política, no mínimo têm um pensamento maquiavélico. Ok. Yeah. Então, nós precisamos estudar, precisamos conhecer, saber a nossa realidade, não viver simplesmente por viver, não viver simplesmente de forma ignorante, mas nós precisamos sim nos importar com quem nós estamos vamos nos importar sobre quem, afinal de contas, está a nos governar, entre aspas, né? True. Precisamos realmente estar atentos a isso. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido muito sobre cristianismo e política. E se você tiver alguma questão, deixa aqui nos comentários, não se acanhe, não hesite, deixa nos comentários e é isso. Já agora, eu queria também fazer a publicidade da loja, a Sky Thoughts, promovendo bons pensamentos, que é a minha loja, uma marca de t-shirts. E se você quiser adquirir alguma das t-shirts da Sky Thoughts, você pode, na descrição, encontrar o link da página, ir lá para a página e receber uma dessas t-shirts a um preço bem acessível. Então é isso, espero que você esteja abençoado. Não esqueça de se subscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar nas redes sociais e também ao Vander. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, O amor de Deus e a comunhão do do Espírito Santo os acompanhe. Amém. Amém.